Estou de volta, mais informações para vocês, canal Brasil Notícias, eu sou Rio Fagundes, hoje é dia 23 de junho de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. E bem interessante essa matéria, gente, olha só que coisa aqui. Vamos falar do herói fake, Sérgio Moro, o falso herói, tradução livre. Eu achei bem interessante a colocação aqui do jornalista sobre um pouco da história, do currículo do senhor Sérgio Moro. Vamos lá, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações, confere aí, você que já é inscrito, se o sininho tá correto aí para receber todas as notificações, se você está se inscrevendo agora também aperta. Compartilhe os nossos vídeos, divulga bastante aí quem puder, dá aquela força pra gente. Na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Olha só que interessante, gente. Uma pessoa tem o valor que damos a ela, o triste fim do herói fake. Eu achei interessante, vamos lá. Desde que Sérgio Moro pediu sua demissão do cargo de ministro da Justiça, venho tentando me restabelecer de um estranho e inédito estado de luto causado pela quebra de confiança de um homem comum que, mesmo não conhecendo pessoalmente, me foi apresentado pelas mídias como herói nacional. Eu acho que isso é um fato que todos nós brasileiros vivenciamos, né? Todos nós que tínhamos aí uma credibilidade em Sérgio Moro, olhávamos para o Sérgio Moro como um cara, né, aí que de coragem, um cara que enfrentava os problemas, que, né, e de repente aquela ação dele na saída lá do Ministério da Justiça trouxe uma outra face que nós não conhecíamos e foi um choque tremendo. Acreditei nele como pessoa e como político, sem nunca questionar, afinal, o sujeito em questão olha só que legal, todo engomadinho, fala pouco, gestos controlados e aparente calma, que foi justamente esses gestos controlados e aparente calma que nos levou a delirar quando ele foi lá na Câmara e no Senado, né? Foi um baile que Sérgio Moro deu ali, com aquele jeito educado de falar, tudo, né? Enfim. Diante da forma como pediu demissão, ao vivo, em rede mundial de televisão, causando surpresa em um impacto desolador em seus fiéis admiradores, pois milhões de brasileiros eram devotos de São Moro. Estão beatificando o menino. A ética é universal, absoluta e imutável. Portanto, a falta do ministro foi grave. Falta ética, falta moral. Se tem dúvida, imagine que seu esposo, após um desentendimento e sem abrir aviso prévio, esposo ou esposa, tá? Após um desentendimento, sem abrir aviso prévio, resolve pedir o divórcio, ao vivo em rede de TV, e ainda conta as suas intimidades. É traição. Ou não é? Foi isso que Moro fez. Muita gente não entende porque necessitamos de heróis e mitos. Eles nascem do imaginário sofrido de pessoas ou de sociedades carentes de representantes políticos dignos e justos. Décadas de abusos e corrupção produziram um nível de desesperança que nos obrigou a criar, a idealizar, a exagerar as virtudes de uma pessoa, ortogando-lhe poder da perfeição. Fizemos isso com o juiz e com o ministro Moro, né? Nós olhávamos para... Como é que a gente olhava para o Sérgio Moro? Vocês lembram naquela época do The Intercept? Cara, nem aquilo ali abalou a confiança que nós tínhamos no Moro, né? Ninguém... Cara, é que nem eu falei para vocês. Parece que abduziram o verdadeiro Sérgio Moro, mandaram um clone dele, ou mexeram no cérebro do cara e mandaram o outro totalmente diferente, todo esculhambado. Mas o que é a perfeição, senão uma condição estática, finalizada? Prisioneiro das elevadas expectativas, elevado à condição de PH Deus, o doutor Sérgio ficou inerte. Talvez o ministro tenha caído na armadilha do seu próprio ego. Parece que Sérgio Moro nunca quis associar a sua bela imagem, seu belo currículo de doutor, a um homem simplório e grosseiro como Jair Bolsonaro, que ao encontrá-lo pela primeira vez no aeroporto tentou aproximação e foi ignorado. Entrou posteriormente para esse governo.
provavelmente para fazer escada para a sua ascensão como político. É um caso a se pensar, né? Bolsonaro, em 2017, encontra com Moro no aeroporto, vai cumprimentar Sérgio Moro, simplesmente ignora o Bolsonaro. E depois aceita o convite. Tá certo que o povo, nós nos enganamos. Olhamos para Sérgio Moro, nós pedimos, né, para o Bolsonaro. Inclusive, a escolha do Sérgio Moro foi um pedido da nação brasileira, não foi nem uma escolha do próprio presidente. Se a gente parar para prestar atenção e relembrarmos um pouco a época, né, ali 2018, 2017, final de 2017, começo de 2018, quando começou as eleições, todo mundo já falava em Sérgio Moro, ministro da Justiça. A escolha dele foi praticamente o Bolsonaro, já como presidente, ouvindo a voz do povo, né? O presidente foi humilhado e subestimado naquela coletiva em que o ministro se achou com maiores chances de sair por cima. Sabia das consequências de sua atitude, por isso teve a clara intenção de derrubar o presidente. Queria aumentar as suas chances, que eram reais, de ser o próximo presidente do Brasil. A jogada aqui foi simples, gente. Ele pensou o seguinte: cara, eu sou um herói, todo mundo ficou do meu lado no The Intercept, todo mundo clamou meu nome para ser ministro da Justiça. Eu sou o cara que colocou Lula na cadeia, eu sou o cara que perseguiu bandidos através da Lava Jato, eu sou o cara que levou a operação contra a corrupção em um outro nível. Quer dizer, eu saio daqui falando que o governo não está querendo trabalhar, eu saio daqui criticando o governo, Bolsonaro, todo mundo vai comprar a minha narrativa, afinal de contas eu sou o homem da justiça, a minha palavra vai ser lei. E aí, entre aspas, para algumas pessoas, não para todos, mas ele conseguiu dar uma certa meia dividida. Depois veio o vídeo e o vídeo lascou de vez com ele, porque todo mundo viu um Moro frouxo, né? Ali e cobranças do presidente justamente naquilo que Moro tenta dizer que Bolsonaro não estava fazendo. É interessante como o Moro culpa o presidente de que o presidente não tem dado atenção à corrupção, e nós vemos no vídeo o Bolsonaro praticamente só faltando pegar no colarinho do Moro e falar: meu filho, trabalhe, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, né? Enfim. É uma pena que o herói da Lava Jato, reconhecido no Brasil e no mundo, tenha escolhido sair do cargo de ministro Alaa Zidane, o jogador francês que foi eleito 3 vezes o melhor do mundo, mas entrou para a história como vilão no seu último jogo na final da Copa do Mundo de 2006, entre Itália e França, por ter dado uma cabeçada no peito de adversário. Como é que é o nome do cara aqui? O nome do cara é difícil aqui, eu nem lembro o nome dele, né? Entre Itália e França aqui. Cadê o nome? Materazzi, sei lá. Sendo expulso em seguida pelo árbitro e fazendo seu time perder a Copa. O ex-ministro da Injustiça e Insegurança Pública tinha um sonho: salvar a sua imagem, a sua biografia. Mas desde que saiu do cargo só tem feito remendos na tentativa de provar que suas atitudes sempre foram nobres. Mas se esquece que o herói era fake. Tempo de fake news só podia produzir um herói fake. O herói Sérgio Moro morreu de overdose de ambição. Mas está vivo o homem Sérgio. Engatinha como pessoa comum. Imaturo como político, se vê obrigado a se vender para tentar um lugar ao sol. Mas, creio, tem feito acordos errados. Na sua estreia como colunista na revista Cruzoé, defende o STF, Supremo Tribunal Federal, sem reconhecer os excessos que esse poder comete contra o presidente e contra a população. Fato que me faz supor que há uma tentativa de fazer a coisa certa e ficar do lado que pode render-lhe dividendos no futuro. Elogia o papel que as Forças Armadas têm desempenhado desde a redemocratização do Brasil e deixa a sua opinião de que não há lugar para uma inusitada intervenção militar constitucional para a resolução de conflitos entre poderes. Moro disse em seu artigo que quando era juiz, em 2016, viu pela janela de seu gabinete, eu li isso aqui, gente, lá na coluna dele, uma manifestação em que havia um cartaz pedindo intervenção militar constitucional, já para evitar a confusão entre o combate à corrupção dentro de uma democracia. Escreveu um bilhete pedindo que
a faixa fosse retirada da manifestação. E comemora, para minha alegria, foi atendido. E para finalizar o artigo com chave de ouro, retoma o tema de intervenção militar para dizer, contudo, o que aconteceu desde 2016 não deveria ser necessário a esta altura escrever outro bilhetinho. Ó, como se alguém fosse ligar pro bilhetinho dele agora, né? Como assim? Quem o senhor engatilhando Moro pensa que é? Qual o cargo que ocupa? Para quem escreveria um bilhetinho para impedir que levante uma bandeira? Com que autoridade? Não sei bem porquê, mas me lembrei do Lula. Depois de rasgar seda para os militares, acha que eles são ingênuos? Deixa quase um pedido de explícito. Peraí, onde foi que eu parei aqui? Acho que são ingênuos. Deixa quase um pedido de explícito de que eles não apoiem em hipótese alguma o presidente e seus apoiadores e que seria bom que todos parassem de pedir intervenção, sob o risco de seus atuais aliados ou patrões perderem seus empregos. E, finalmente, aponta só um parágrafo sob o título do artigo. Na presente crise política, sanitária e econômica, precisamos dos militares. Isso aqui, gente, é o texto do Moro, tá? Na presente crise política, sanitária e econômica, precisamos dos militares. Não, mas não dos seus fuzis e sim dos exemplos costumeiros de honra e disciplina. Como se a honra, nessa conjuntura que nós vivemos de política e STF, valesse alguma coisa. Confesso que aqui fiquei aliviado, pois a honra está direcionada aos militares. Ufa! A estreia de Moro na Cruzoé foi um fracasso retumbante. In the likes. Mas, a risco de crescimento da sua audiência, a exemplo do velho ditado, fale bem ou mal, mas falem de mim. Meu temor no caso do nosso ex-ministro é que, por força da imagem antiga que construiu, muitos venham a minimizar o que ocorreu e a perdoá-lo, a exemplo de esposa e traída que aceita de volta o marido infiel. O fato é que com a morte do herói nasce um homem, uma incógnita. Qual será a sua escolha? Será ele uma fênix que ressurgirá das próprias cinzas? Ou fará como o escorpião, que quando está em apuros ou rodeado pelo fogo, se mata fincando ferrão na sua própria cabeça? Bom, tá aqui a matéria, gente. Eu achei bem interessante essa colocação aqui do texto. Descreve, entre aspas, todo o Sérgio Moro, desde antes da Lava Jato até aqui a Lava Jato. Descreve um pouquinho do seu egocentrismo, né? E o que ele se tornou e como as coisas vão, né? Então eu acho que o título foi, né, o fim de um herói fake. Tá aí, gente, Canal Brasil, quer compartilhar isso com vocês. Vocês acham que vocês entenderam aqui? Comenta aí, compartilha, né? Bom, só para finalizar, eu lendo esse texto aqui, eu achei interessante, uma coisa me chamou a atenção e me fez pensar aqui, né? Falando sobre a parte que fala que o Moro não queria ligar a sua imagem à do simplório, né, enfim, Bolsonaro. Eu comecei a pensar, será que o Sérgio Moro viu que as coisas estavam apertando, o STF estava começando a tomar ações arbitrárias? Ele sabia que provavelmente ele teria que intervir caso a coisa, porque ele é ministro da Justiça, né, tem autonomia para algumas ações. Talvez ele pensou, cara, eu vou ter que intervir, eu não quero intervir, quer saber de uma coisa, eu vou sair fora porque vai manchar o governo. É tipo assim, como se ele não acreditasse no governo Bolsonaro e falasse, cara, a coisa vai empenar pro Bolsonaro e antes que empene, eu tô vazando e eu vou aproveitar nessa vazada, soltar uma bombinha que é para ver se derruba logo tudo e eu só fico olhando de fora e depois apareço surgido aí, como diz o texto, renascido das cinzas como a fênix, né? Bom, parece que ele renasceu foi da merda. Quer dizer, Canal Brasil Notícias. Foi, gente, que é melhor, para não falar besteira.